Bora, meu lindo! Bora, minha linda! Vamos fazer questõezinhas, então, sobre o aplicativo Microsoft Office Excel. Questões recentes, atualizadas, coisa linda. Vamos começar pelo fácil. Começar entendendo ali os conceitos mais básicos, né? Na verdade, fazer questões sobre a parte teórica que provavelmente você já deve ter assistido. Então, a gente faz questão para fixar e avançar no conteúdo teórico já estudado. Questão não é só para fixar, mas também questão vale para poder avançar, pegar um tópico, um conteúdo a mais que você não viu na teoria. Então, questão serve para isso. Vamos lá, primeira questão. As primeiras aqui vão ser bem mamão com açúcar mesmo. A primeira questão diz, a respeito da extensão padrão de arquivo que é utilizado para planilhas eletrônicas do Excel, a extensão padrão, assinale a alternativa correta. MSEX não tem, XLSX é a versão, a extensão padrão, né? PPTX é do PowerPoint, DocX é do Word, DocX do Word e PPTX PowerPoint. Outras extensões que a banca pode falar acerca do Excel, aproveitando para dar uma revisada rápida. Acerca do Excel, ela vai falar das versões antigas, XLS. Ela pode falar também para a gente sobre XLM. Ela pode falar também para a gente sobre... Enfim, existem várias extensões. Estou tentando lembrar aqui, HTML, XML, né? Colunas separadas por vírgula, CSV. Então, são algumas das extensões que estão vinculadas, ligadas a arquivos de Excel. Gabarito letra B para essa questão. Vale lembrar que nós temos outras extensõezinhas também. Importante dar uma olhada, né? Open Document Spreadsheet, ODS, que é a versão lá do Calc, lá da família LibreOffice. Então aqui um conjunto de outras extensões. Gabarito letra B, próxima questãozinha também, questão só teórica, nada prática. Editores de planilhas são conhecidos mundialmente. Muitos termos são conhecidos como planilha, tabela, linhas, colunas. Assinale a alternativa que apresenta qual o termo que refere-se a uma interseção específica de uma linha com uma coluna. Nós temos as colunas e as linhas. Qual é o nome desse negócio aqui, A interseção, ou seja, a junção da linha com a coluna. Coluna A, B, C, linha 1, 2, 3. Esse cara aqui, A1, qual que é o nome disso aqui? Letra A, célula? Yes. Letra A, célula. E primeiro a gente coloca a coluna, depois a linha. Não é um A, é A1, né? Primeira coluna, depois linha. Fórmula. Fórmula, função, é uma operação de cálculo que você vai fazer ali, alguma atividade matemática, estatística, financeira. Gráfico, intervalo, tabela, aí os outros termos aqui não se aplicam. Show? Letra A. 3. As células em uma planilha eletrônica são identificadas por um sistema de coordenadas composto de uma letra e um número. Assinale a alternativa que apresenta qual é a célula localizada na terceira coluna. Eu sempre falo, perca tempo, mas não perca a questão. Como assim perca tempo? Desenha a planilha. A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4. O que ele está falando para a gente? Assinale da terceira coluna. 1, 2, 3. Terceira coluna. A gente já sabe, ou é C4 ou C3. Né? E na quarta linha, 1, 2, 3, 4. Ou seja, está falando desse elemento aqui, dessa célula aqui, C4. Questãozinha simples, direta ao ponto. Mas espera aí. Além disso, eu posso renomear a célula. Essa célula aqui, ela se chama C4. Eu posso clicar com o botão direito lá nas propriedades e alterar o nome dela. Ao invés de C4, eu posso chamar ela de RUN, teste, informática, correios, bicicleta, receita, polícia militar, polícia civil. Eu posso chamar de qualquer coisa, né? Então eu posso renomear as células, mas por padrão é o nome da coluna seguido da linha. Fechou? Gabarito letra D. D de docinho.
Essa outra questãozinha também veio muito disso aqui nos últimos anos, 2022, 23, 24, e o pau tá atorando por aí em diante, né? A banca tá cobrando muita questão nesse formato aqui. Assinale a alternativa correta. Ao subtrair a célula B1 da célula A2, ao subtrair a célula B1 da célula A2, então peraí, eu tenho A2, estou subtraindo B1, 10 menos 13, seria basicamente isso que ele está falando. Teremos como resultado 23? Não, nós temos menos 3 como resultado, né? Porque ele está falando, ó, A2, né? Ao subtrair, ou 3, né, melhor dizendo, ao subtrair B1, ao subtrair 13 da célula A2, aí nós vamos ter 3 positivo, né? Então não é 23, porque ele for subtrair. Ao somar a célula A1 é 12, ao somar A1 com a célula B2 é 11, então nós vamos ter nesse caso 23, vamos ter como resultado 23? Sim, questãozinha letra B. Ao multiplicar a célula A1 com a célula A2, então peraí, ele está multiplicando a célula A1, 12 vezes 10, 120, então não é 23. Ao somar as células A2 com a célula B2, A2 com B2, vai dar 21, não é 23. Ao dividir a célula B2 com a célula A2, espera aí, 11 dividido por 10 vai dar 1,1, né? 1,1, então já não é o resultado ali também. E você pode perceber, se você pegar baterias e baterias de questões e tal, vem algumas questões nesse formato, pedindo só ali conceito teórico e tal, você precisa fazer um pouquinho de matemática. E eu sempre falo, quando você estuda Excel, é 50% informática, 50% matemática. Então você precisa ter a matemática básica para poder resolver questões de Excel, porque 80% das questões, 70% das questões envolve operações matemáticas. Seja soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, fator, né? Os conceitos gerais ali da aritmética. Então, tem que ter um conceito básico da informática, da matemática também. Nesse caso, questãozinha letra B. O item 5, ó. Analise a seguinte planilha eletrônica abaixo. Eu joguei ela aqui para o ladinho. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta que está embutida na célula C2. Ué, Rani, como é que eu vou saber o conteúdo? Como é que eu vou saber qual que é a função? Você vai ter que ver qual resultado vai dar 3. Que ele está perguntando. O que eu fiz ali em C2 para aparecer 3? Né? Porque se eu perguntar para você 10 mais 10, quando eu der um Enter, vai aparecer 20 na célula, porque eu estou fazendo uma operação matemática. 10 mais 10, 20. O que eu fiz que apareceu 3? Eu posso fazer 13 menos 10. Quando eu der um Enter, aparece 3. Então, qual é a operação matemática que eu fiz para aparecer esse resultado aqui? Alternativa letra A vem assim para a gente, ó. C1 mais B2. C1 mais B2. Nós vamos ter 13. Menos A1. Aqui, ó, estou seguindo a sequência matemática. Lembrando que, se tivesse uma multiplicação e uma divisão, elas entrariam primeiro. Lembra da precedência? Precedência é a prioridade da conta. Primeiro eu faço multiplicação e divisão. Depois eu somo, subtraio, né? E acima de tudo, nós temos a potenciação. E ainda dando prioridade para o que está entre parênteses. Então, essa é a sequência que você deve fazer uma operação matemática. Nesse caso aqui, você vai ter que, ou você pode substituir os valores, coloca lá, ó, 6, 7, A1, 5, B1, 8, A2, 9, né? E você vai fazendo a operação matemática em cima disso aqui. Vai dar 6... mais 7, 13, menos 5, 8, mais 8, 16, menos 9, vai dar 7. Então, aqui o resultado é 7, não é o que eu quero ali. Novamente, agora ele muda a operação, ó. Tá vendo? Agora ele muda a operação.
C1, mas a sequência é a mesma, ó, C1, B2, A1, B1, A2, tá vendo? Graças a Deus ele manteve pra gente, ó, C1, B2, A1, B1, A2, ele manteve os mesmos, né? Então vamos só trocar aqui agora a operação matemática. O que ele está fazendo lá? 6 menos 7, né? 6 menos 7 vai dar menos 1, mais A1 que é 5. Menos 8, mais 9, vai dar mais 9, 5. Letra C, eu tenho lá 6 mais 7, 13, menos 5, 8, menos 8, 0, mais 9, o resultado é 9. Opa, então só sobrou... Não, peraí, fazendo lá, C1 vai dar 6 mais 7, 13, menos 5, 8, menos 8, 0, mais 9 é igual a 9. Aí a última alternativa lá, C1, 6, menos 7, mais A1, que vai dar 5, vai dar 4, mais B1, B1, 8, vai dar 12, menos A2, que é 9, vai dar 12, vai dar 3. Aqui é 3 o resultado. E ele pediu para a gente achar qual a alternativa que traz ali a alternativa correta, né? Então, letra D, que traz o 3, né? Que traz o resultado para a gente aqui. Você percebeu que não é uma questão difícil, mas é uma questão demorada? É uma questão demorada, né? Você tem que fazer conta, tem que fazer os cálculos e tal. É uma questão, assim, é difícil? Não, não é difícil. É chato. É diferente. É difícil estudar Excel? Não, é chato. É diferente, certo? Então a mesma coisa, você vai ter que operar, vai ter que fazer as contas e no dia da prova tu se vira lá, mas não perde uma questão fácil dessa. Pelo amor de Deus, questão dada. Questão dada. 6. Com base no editor de planilhas Excel, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. Aí você vai lá para precedência, para prioridade das operações que eu falei. Primeiro o que está entre parênteses, depois potenciação, multiplicação, divisão, soma e subtração. Aí é na ordem em que aparece, né? A ordem em que aparece aqui. Nesse caso, o que você vai fazer? Primeiro você vai fazer o que está entre parênteses, certo? Eu sempre dou uma dica, ó. Substitua os valores. C2 é 2. 2 vezes A2. A2 é 7. Menos B2, que é 6. O que você vai fazer nesse caso? Você vai fazer primeiro a multiplicação. 2 vezes 7, 14. Menos 6 vai dar 8. Agora sim, ó, você está saindo do parêntese, tá vendo? Aí você está saindo, ó. 8 dividido por B1. B1 é 4, né? Dividido por 4 vai dar 2. Gabarito alternativa, letra C. Você percebeu que informática é só você substituir os valores? Rani, como é que eu vou saber a parte da informática? É só você saber que Excel trabalha com função e fórmula, que isso aqui é uma fórmula e tal. Isso aqui, ó, não é nem 50% informática, 50% matemática. Isso aqui é 90% matemática, 10% informática. Né? Então, isso aqui é, na verdade, questão. Se cair essa questão no seu dia da prova, questão de informática mesmo era só 9. Porque essa aqui entra na conta da matemática. Né? Mas cai. Você precisa estar por dentro aí dos conceitos matemáticos. Olha a questão 7, agora ela já começa a envolver as funções, tá? E existe lá um rol das principais funções e fórmulas. Esse rol a gente sempre trabalha na aula. A função soma, a função média, soma C, média C, a função máximo, mínimo, maior, menor,
a função PROC-V, PROC-H, só o PROC. Então existe um conjunto ali, ai meu Deus, tem as funções de contagem, CONT-C, CONT-valores, contar vazio, CONT-NUM, tem as funções de contagem também que são importantes. Então existe um rol de funções e fórmulas que a IBFC adora. Dentre elas está a soma e a média. E o que é a soma? A junção de elementos, né? A média, somar tudo e dividir pela quantidade de elementos somados. Isso é matemática. O que eu preciso saber de informática aqui, Rani? Você precisa saber que média faz a média e soma faz a soma. Informática, de novo, é só 10%. 90% da questão é matemática. Não fique chateado comigo, você tem que ficar chateado com os professores das matemáticas. Aí vamos lá. Com base na planilha, assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta que está embutida na célula C2. O que aconteceu para aparecer o 10 aqui? Né? Agora vamos começar de baixo para cima, porque as outras lá a gente foi de cima para baixo, vamos de baixo para cima aqui. Ó, soma de A1 até B2. Os dois pontos é o quê? É o intervalo, é o até. Então, se ele está pedindo para somar de A1 até B2, ele está querendo pegar isso aqui, ó, A1 até B2. Ou seja, ele quer todo esse intervalo, ó. Ele quer todo esse intervalo aqui, certo? Ele quer todo esse quadrante aqui, ó. Começa aqui em A1 e vai até B2, ou seja, ele quer todas essas células aqui. Que nesse caso nós vamos ter 5, 10, 12, né? 12 menos a média de A1 até C1. Como que eu faço a média? Você soma tudo e divide pela quantidade de elementos somados, né? Nesse caso, nós temos lá 1 mais 2 mais 3 vai dar 6. 6 dividido por 3, 2. Então, 12 menos 2, o resultado é 10. É ou não é o que ele estava pedindo para a gente aqui? É. Então, você precisa fazer a operação matemática. A média, soma tudo, divide pela quantidade de elementos que você somou. Aqui eu tenho 3 elementos. 1 mais 2, 3, com mais 3, 6. Eu tenho 3 valores, o número 1, o número 2 e o número 3. Divido por 3, porque eu somei 3 elementos. Eu somei 3 numerais, né? Então, a operação de média é assim que funciona. Vale levar em consideração aqui algumas coisas importantes, tá? Primeiro, média tem acento. Vale levar em consideração também se ele está pedindo para você fazer o ponto e vírgula ou só os dois pontos, né? Se é o intervalo ou aquela correspondência específica. Então, tem que dar uma olhadinha com calma no que ele está falando para a gente. E, claro, qual é a junção das funções? A soma deu 12, a média deu 2. Aqui ele está pedindo para subtrair. Às vezes ele vai pedir para multiplicar, para dividir, para somar. Tem que prestar atenção no sinal matemático que ele pediu ali. Beleza? Então, questãozinha 7, letra D. As outras ali você pode fazer depois, você vai ver que pelo menos não era para dar certo, né? É para ser a letra D aí.